tem como título Inconformismo, e nós adotamos como um texto de referência, desse capítulo, o texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e que alguém abrisse a Bíblia e lesse em voz alta para nós. Romanos 12, 2. Amém. Então, não estejamos conformados com os padrões desse mundo, com as mudanças sociais, o inconformismo de tudo aquilo que fere os princípios bíblicos, os fundamentos da palavra de Deus, aquilo que a gente viu um pouco na aula passada. E a gente falou um pouco de algumas tendências contemporâneas que ameaçam atragar os princípios bíblicos, e falamos a questão do pluralismo religioso, o pensamento de que todo caminho leva a Deus, de que tudo é muito bom, a busca em todo tipo de religião, e que tudo tem um pouco a falar no nosso coração, e a gente viu que isso não está fundamentado na palavra de Deus. E a gente vai falar um pouco, seguir um pouco com relação a esses padrões, e vamos falar um pouco hoje sobre o materialismo, e isso é algo que a igreja tem enfrentado, o povo de Deus tem enfrentado, muitas doutrinas da palavra de Deus se fundamentaram em cima desse padrão do mundo, padrão de um mundo capitalista. E a gente vê que o capitalismo, sabe, meus irmãos, é o amor exacerbado aos bens. O materialismo, ele impõe a sua felicidade, ele alicerça a sua felicidade no ter, de que o ser humano só é feliz se possuir bens materiais, e durante muito tempo, e isso, a procura de Deus teve como fundamento a questão de ter. Ainda hoje, ainda existe isso, de você ter uma felicidade plena, você ser abençoado, você ser uma pessoa próspera, significa você ter uma grande comunhão com Deus, e que isso não tem nenhum fundamento bíblico. Vamos ler aí o que é que tem em Filipenses, o que é que Paulo afirma em Filipenses 4:11. O que é que diz aí, irmãos? Amém. Então, feliz em toda e qualquer situação. Não é a questão, não são os bens materiais, não são os valores materiais, os bens que você tem, o seu patrimônio, aquilo que você pode usar, a marca que você pode usar, que vai trazer a felicidade do cidadão. Então, a Bíblia é clara, meus irmãos, quando nos traz vários textos bíblicos, Existe um livro muito primoroso com relação a isso, que é o livro de Jó, sabe? Que nos mostra claramente de que nesse mundo nós não trazemos nada, e também não levaremos absolutamente nada. Então, nós não devemos estar muito apegados a essas coisas materiais. Não que não seja justo
né, você batalhar, você procurar melhorar a sua situação de vida, de você ter uma vida digna, mas que isso não seja o referencial da sua vida, que isso não seja o motivo da sua felicidade, que isso não seja o motivo da sua existência, que a sua alegria de estar no mundo não seja fundamentada nisso aí, porque isso aí já está provado, irmão, que não é o dinheiro que vai fazer que vai trazer a sua felicidade, nem o dinheiro, nem ninguém. Felicidade é algo interior. Felicidade é estar em comunhão plena com o Pai. Mas esse livro ele traz um capítulo exclusivo com relação à questão materialista. Então isso aí vai ser abordado, vai ser uma aula dedicada toda a esse ponto. Tá certo? Outro padrão, que é a questão do relativismo ético. Ou seja, não existe mais nenhum padrão moral para o mundo. O mundo ele está desprovido de qualquer padrão moral. E não resta dúvida, meu irmão, que dentro da nossa vida, um dos pontos que foi mais enfrentado com relação a isso é a questão da sexualidade. Não existe mais um padrão moral ético para a sexualidade. É por isso que a gente está vivendo num mundo onde se prega algo normal com relação à união homossexual, né? No mundo hoje, você falar ir contra, né, a união de duas pessoas do mesmo sexo é você estar indo contra os padrões moral do mundo. Mas a nossa função é essa, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é clara com relação a isso. Deus criou o homem e a mulher e a origem da família, a concepção de família não pode ser aceita segundo os princípios bíblicos se não for com relação a isso. E já existem, meus irmãos, inclusive pessoas que defendem, inclusive igrejas evangélicas que se dizem, né, evangélicas que defendem isso, né, que não tem mais o casamento de homem e mulher como um princípio inegociável da palavra de Deus. E a gente, como discípulo genuíno, como discípulo radical, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode aceitar, né? É claro que como a gente viu na aula passada, né, de como lidar, né, com esse tipo de comportamento, de como lidar com as pessoas, né, que defendem esse tipo de comportamento, é com amor. É com amor. E a gente não ter nenhum temor de falar sobre isso, de achar que nós seremos taxados como homofóbicos. Que homofobia não é nada com relação a você ser contra esse tipo de pessoa. Homofobia é você odiar esse tipo de pessoa. É você não aceitar de forma alguma se relacionar, conversar, falar, aceitar em seu meio, né, de ter uma pessoa no seu ciclo de amizade, uma pessoa dessa natureza. Então, o nosso funcionamento, meus irmãos, é de amor. De amor. Contudo, um amor para que essas pessoas conheçam a verdade. Para que as pessoas conheçam o que a palavra diz a respeito desse tipo de conduta. O mundo pode aceitar, né? A legislação pode evoluir, porque a legislação ela evolui de acordo com o que a sociedade prega, com o que a sociedade fala, né? Como a gente já falou aqui em sala de aula, né? Há pouquíssimo tempo, o adultério era visto como um crime tipificado no Código Penal brasileiro. E a sociedade deixou de ver isso como um crime, muito pelo contrário, né? Passou a aceitar esse tipo de conduta e com o tempo deixou de ser considerado crime, né? E ser aceito, né? Outro padrão moral é com relação à questão do casamento, de que
não há necessidade de se casar, e com isso destruir, né, todo aquele contexto familiar do que representa um casamento. E daí surgir a questão da união estável, que você pode viver maritalmente com uma pessoa sem necessariamente você se submeter, né, às questões, aos princípios, a questão legal, né, com relação ao casamento, e que a gente sabe que isso gera uma fragilidade no casamento. Ora, se você vive em união estável com uma pessoa, se você declara que aquela pessoa é sua esposa, você a apresenta à sociedade como tal, qual o problema de não casar? Qual o problema de não formalizar esse ato? Não resta dúvida que isso é algo que gera uma fragilidade. Como assim? Não, a gente não casa porque se não der certo é mais fácil, cada um vai para o seu lado e está resolvido. Mas isso é um padrão que a gente deve lutar contra isso. E se a gente conhece pessoas cristãs que vivem em tal situação, que vivem dessa forma, a gente como cristão e como discípulo, a gente tem que alertar a respeito disso. Alertar do que a palavra de Deus, né, fala a respeito disso. Com amor, com mansidão, né, falando sobre os princípios de Deus. A questão do sexo, né, antes do casamento, né, já acho que isso não é mais nem discutido dentro do padrão do mundo. Isso já se tornou algo assim tão normal para os padrões do mundo, que é algo que nem se discute mais. Porque dentro do contexto do mundo, dentro dos padrões do mundo, não existe mais anormalidade com relação a isso. Então, isso não é mais assunto que se discuta no mundo, até mesmo porque isso não dá mais nenhum ibope, porque ninguém quer mais escutar no mundo a respeito disso. Mas nós, como cristãos, tem que ser uma bandeira levantada por nós. É algo que a gente tem que lutar, é algo que a gente tem que viver e vivenciar. Pouco importa como se encontra os padrões do mundo. Isso é um princípio. Isso foi algo que foi perdido, sabe? Isso foi algo que a sociedade deixou perder isso há pouco tempo. Porque eu tenho 43 anos de idade. Mas assim, o que eu presenciei, sabe? Nesse pouco tempo de existência, nesse pouco tempo que eu tenho entendimento com isso, a gente vê como o mundo mudou com relação a esses padrões. Porque ainda se falava uma questão de virgindade e tal, no meu tempo ainda se falava sobre isso, né? Ainda existia aquela história dentro do colégio, né? A menina que era taxada porque perdeu a virgindade. Isso era um tabu dentro da escola, isso era um alvoroço quando alguém se falava sobre isso. E hoje, isso dentro das escolas, a gente sabe que isso sequer é mais ponto de discussão. Mas o cristão não deve aceitar esse tipo de padrão. E sempre que ele tiver condições, ele tem que mostrar o seu posicionamento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente tem que entender do senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Ou a gente, sabe, é servo do Senhor, ou a gente é discípulo do Senhor. Não. E aí é o que eu disse na aula passada. A gente tem que viver, né, a palavra de Deus com raiz, né, como o livro propõe, questão de conhecer os princípios, até mesmo porque você não pode defender algo que você não tem conhecimento. E também com radicalidade, também com extremismo com relação aos princípios. Com princípios bíblicos como sendo algo inegociáveis. Princípios bíblicos são algo inegociáveis. Não existe meio termo para um princípio bíblico. Vamos ler aí o que é que diz em Lucas 6,46.
chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Como é que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? João 14, 21, diz o quê? Pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. Eu também amarei e mostrarei quem eu sou. Então, meus irmãos, a única forma, sabe, de Deus reconhecer o nosso amor genuíno é se a gente conserva os mandamentos do Senhor. Não adianta a gente estudar a palavra, não adianta a gente, sabe, passar um tempo entendendo o que Deus quer para a nossa vida, sabe, os princípios bíblicos, mas a gente não vive isso aí. Se isso não é algo que constantemente na nossa vida, sabe, a gente se sente incomodado, a viver dentro desses padrões, independente do padrão do mundo, independente do que o mundo está dizendo que é careta, do que o mundo está dizendo que é arcaico, do que o mundo está dizendo, não, isso é do tempo da sua voz, do seu irmão, não interessa, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é eterna, ela foi ontem, ela é hoje e ela será amanhã. Então, independente de sermos taxados como retrógrados dentro dos princípios que o mundo prega, independente disso, a gente tem que estar alicerçado na palavra do Senhor, sabe? Sem incomodar, sabe? Eu acho que na nossa vida, acho que constantemente tem que existir esse incômodo. A gente tem que olhar para o mundo, sabe? E se sentir incomodado, sabe? A gente não aceitar que aquilo nos incomoda. Mas muitas vezes, meus irmãos, a gente está tão envolvido que a gente vê as coisas acontecerem na nossa vida, a gente vê as coisas acontecerem na nossa frente, a gente convive com isso e isso não nos incomoda mais. Isso não nos incomoda mais. E a gente vai ver que está errado, meus irmãos. Que está errado. Porque se a gente não se incomoda mais com isso, a gente viu lá quando a gente estudou as bem-aventuranças. Felizes os que choram. Felizes os que se incomodam, felizes os que se entristecem com esse tipo de conduta. Felizes aqueles, sabe, que choram diante do pecado. Isso tem que ser um sentimento que tem que estar dentro do nosso coração. Isso tem que ser um estilo e uma forma de viver. É um padrão de vida. É um padrão de vida. A palavra de Deus não é simplesmente para você refletir a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi feita simplesmente para você ler, como é linda, 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 linda. Eu queria ser assim, mas não busco ser assim. A palavra de Deus é um padrão. É um padrão. E isso tem que nascer dentro do nosso coração. Tem que ser algo que a gente almeja. Da mesma forma que a gente almeja, sabe, ser um bom profissional, ser competente, sabe, isso aí tem que ser algo da nossa vida. Isso tem que ser uma busca diária, uma busca constante. Porque se não for dessa forma, facilmente nós seremos tragados pelos padrões do mundo. Facilmente nós estaremos envolvidos dentro dos padrões do mundo. Porque esse é o sistema. E interessante como o diabo faz com que as coisas, sabe, irmão, se tornem, sabe, prazerosas aos nossos olhos. Sabe, a gente vê as propagandas de bebidas, as propagandas, sabe, de quando vai de carnaval, de festa, como aquilo, sabe, é prazerosa para cá. Porque o diabo ele é astuto. As armadilhas do diabo, irmãos, é comparada ao laço do passarinheiro. Vocês já imaginaram para entender o que é o laço do passarinheiro?
É você conseguir pegar um passarinho no laço. É você conseguir laçar um passarinho. Então a gente tem que estar muito cuidadoso com isso. Porque se a gente não estiver sempre alerta desse jeito, meus irmãos, a gente pode passar a viver dentro do padrão do mundo, sabe? E sem nem perceber. Sem nem perceber. O quarto padrão, meus irmãos, é o narcisismo. Alguém já ouviu falar de Narciso? Da história de Narciso? Como é a história dele? Como é que termina a história dele, irmãos? O quê? Morre afogado. Ele era tão apaixonado por si mesmo, ele se achava tão lindo, né, que ele foi para um rio, começou a admirou tanto, caiu no rio e morreu afogado. E a gente tem que ter cuidado com relação a isso, sabe? Porque o narcisismo, ele acha que você é bom demais, que você, sabe, que você pode tudo, sabe? O narcisismo, ele acha que você é melhor do que todos, que você, sabe, só existe você no mundo, e isso faz nascer um sentimento muito ruim na nossa vida, que é o egoísmo. O egoísmo. Todo narcisista, ele é egoísta. Porque ele acha que ele é melhor do que todos. Ele acha que ele é o bam. E isso vai fazer com que uma pessoa que não olhe para a outra, não pense mais nas outras. Ele se sente superior às outras. Isso a gente percebe, meus irmãos, como o mundo nos impulsiona a isto. Como o mundo nos impulsiona a isto. Porque o princípio do mundo é: não adianta você ser bom, você tem que ser o melhor de todos. O mundo nos impulsiona a isso. E isso vai trazer um dos piores sentimentos que existe na nossa vida, que se chama o egoísmo. E aí você não passa mais a respeitar ninguém, você não passa mais a ter valores, você não passa mais a olhar para o seu próximo, você não passa mais a ser sensível, sabe, aos problemas do seu próximo. Por quê? Porque o que importa é você. O que importa é como você está. O que importa é aonde você vai chegar. Não importa como. E é interessante, meus irmãos, que, sabe, o amor próprio é um dos sinais, sabe, dos últimos tempos. Está lá em 2 Timóteo 3:2. Eu queria que eu lesse para nós. Amantes de si mesmo, egoístas. Isso é um dos sinais dos últimos tempos. E o mundo também assim. Esse é o padrão do mundo. E que a gente também não pode, sabe, aceitar esse tipo de coisa, meus irmãos. Não pode aceitar esse tipo de padrão de imposição na nossa vida. É bom que você tenha uma sessão profissional, claro. É bom que você busque, sabe, com escarros nesse mundo. Claro que sim. Claro que sim. Entretanto, meus irmãos, que essa sua busca, existe espaço no reino de Deus. Que essa sua busca, sabe, seja, e a gente vai ver um pouco disso quando começar a nossa lição, para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando você chegue nesse objetivo, eu simplesmente digo: não, quando eu chegar nesse meu objetivo, o nome de Deus será glorificado.
Eu irei fazer isso para a honra e glória do meu Senhor. E a gente tem visto que as coisas têm sido, sabe, não tem sido dessa forma. Não tem sido dessa forma. Deus tem abençoado seu povo, sabe? Deus tem feito seu povo prosperar, sabe? Porque eu entendo isso como um princípio da palavra. Porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas às vezes, meus irmãos, quando essas coisas são acrescentadas, sabe, a gente retarda, a gente diminui um pouco a nossa caminhada para o reino de Deus. A gente tem visto, sabe, meus irmãos, muitas vezes que a bênção de Deus, sabe, tem impedido a nossa caminhada como discípulo. Porque muitas vezes a bênção de Deus, sabe, tem feito com que as pessoas abandonem até mesmo a igreja. Não posso mais, porque o trabalho está consumindo meu tempo. Não, eu não posso mais, porque agora eu casei. Não, eu não posso mais, porque agora eu estou na universidade. Não, eu não posso mais. Ou seja, meus irmãos, então, para que a conquista? Se a conquista vai lhe afastar do seu caminho do Senhor. E eu já disse aqui e repito, isso tem sido uma oração da minha vida, meus irmãos, constante, que eu tenho feito, sabe, sempre no último culto do ano, sabe, naquele momento eu falei também sobre sala de aula, que a gente, sabe, eu olho para Deus, sabe, eu vou fazer aquela contabilidade do ano, e eu quero ver, meus irmãos, eu sempre procuro ver na minha vida, sabe, se algo que eu conquistei me afastou do caminho do Senhor. Se algo que foi acrescentado na minha vida afastou do caminho do Senhor. Porque se isso acontecer, meus irmãos, não vale a pena. Se isso acontecer, não vale a pena, meus irmãos. E a nossa oração tem que ser sempre assim. Deus, eu quero passar no concurso, Pai, eu quero ser bom, eu quero chegar a lugares altos. Agora, se for para me afastar de Ti, Pai, não deixe. Se for para me tirar, sabe, dessa minha caminhada, não deixe. Porque não vale a pena, meu Deus. Porque não vale a pena. Porque como a gente viu, tudo passa. A gente não, quando vê o mundo, vê o nu. Jó fala disso. E iremos também nu. Não levaremos nada. Então a gente tem que estar muito atento, sabe, a esses padrões do mundo. Vamos ler aí Filipenses 2:4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, procure ver também os outros. Procure ajudar, procure olhar para as pessoas, procure ver a quem está perto de você. Busque, sabe, ser uma pessoa solícita. Não seja uma pessoa egoísta. É porque nesse mundo que a gente vive, meus irmãos, nesse mundo, sabe, capitalista, materialista que a gente vive, muitas vezes a gente fala em ajudar o outro, a pessoa já acha logo que é dar dinheiro. Já acha logo que não vou me aproximar porque o problema do outro é dinheiro. Então, eu não vou, porque se eu me aproximar, eu vou ter que dar dinheiro. E isso muitas vezes afasta, sabe, esse sentimento de estar junto, de estar, sabe, preocupado. Mas não é só isso, é estar preocupado com o crescimento daquela pessoa. Eu estou crescendo, eu estou evoluindo, mas e aquele irmão que está do meu lado? E aquela pessoa que está do meu lado? O que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso falar? Qual é o conselho, sabe, que eu posso dar? Então, meus irmãos, independente dos padrões do mundo, independente de como o mundo está caminhando, independente do que esteja sendo pregado no mundo como sendo alvo de perfeição, como sendo liberalismo, independente disso, se for ferir os
princípios bíblicos nós não devemos aceitar. Nós devemos ser crentes peixes e não crente camaleão. Se for preciso, estar sempre nadando contra a corrente. É difícil? É difícil? Mas eu nunca escutei a história de que um peixe morreu por causa disso. Muito pelo contrário. Ele sempre alcança o objetivo dele. E assim deve ser a nossa vida. E aí a gente vive nesse contexto. Será que seguir a Deus, ser discípulo de Deus, é ter uma vida totalmente negativa? Isso não é isso não. Pelo contrário. Porque a palavra de Deus, Ele nos dá uma referência do caminho. Que está lá em Romanos 8:29. Romanos 8:29. Quem achou pode ler. Porquanto nosso de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Então a palavra de Deus, ela é positiva. Ela não é negativa. Ela diz, para andarmos, porque nós temos uma referência, que é o Senhor Jesus. E nós temos que ser o quê? A imagem do Filho de Deus. A imagem do Filho de Deus. Meus irmãos, a gente para um pouquinho, sabe? Para refletir o que é que esse texto diz. Que nós devemos ser a imagem do Filho de Deus. A gente vê, meus irmãos, como e tão grande é a nossa responsabilidade. O mundo, sabe, tem que olhar para nós, meus irmãos, e ver Cristo. O mundo tem que olhar para nós, sabe, e ver Cristo. Que talvez, pela ignorância do mundo, ele não entenda que ali é Cristo, mas ele vai entender, rapaz, aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa está fora dos padrões do mundo. E que no fundo, todo mundo sabe que essa é a verdade. Todo mundo sabe que essa é a verdade. Muitas vezes pode chocar, sabe? Como Cristo chocou a sua época, e muito, a ponto, sabe, de constantemente, né, querer matá-lo, sabe? A nossa vida tem que ser assim, meus irmãos. As pessoas têm que olhar para nós e ver que existe algo diferente. As pessoas têm que olhar para nós, sabe? E perceber em nós sentimentos diferentes. Perceber em nós, sabe, forças que nos impulsionam, contrários ao padrão desse mundo. As pessoas têm que ver isso claramente na nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é clara, meus irmãos, como nós vimos aí. Porque antes escolheu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho.
a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, com isso a gente já entra no próximo capítulo do nosso livro, que é semelhança de Cristo. Semelhança com Cristo. Semelhança com Cristo. Algo que questionou muito a minha vida e que sempre é salutar que nós venhamos a questionar isso, porque isso é pedagógico para a nossa caminhada cristã, isso é salutar para a nossa caminhada cristã. Os questionamentos têm que estar presentes na nossa vida, porque nós crescemos com os questionamentos. Nós crescemos com os questionamentos. Nós temos que ser pessoas questionadoras. Será que minha conduta está certa? Será que eu estou certo diante de Deus? Sabe? O que é que a palavra fala disso? Nós temos que ser, a nossa mente tem que ser questionadora. Quem quer crescer, e aí tem outro espaço, em qualquer área da vida, tem que ser uma pessoa questionadora. Dentro da minha atividade profissional. Dentro da minha atividade profissional. As pessoas mais bem-sucedidas, quando terminam o seu curso, e eu creio em qualquer curso, são aquelas pessoas que estudam, mas estão sempre questionando. Eu vou usar isso em quê? Como eu posso utilizar isso na minha profissão? Como isso vai servir para mim, na minha profissão? Como é que eu vou usar isso? Isso vai servir para quê? Isso vai ser o quê? A gente vê pessoas que estudam assim, pessoas que fazem curso assim, são pessoas que terminam o curso com um diferencial. Porque eles tiveram um objetivo, eles estudaram com um objetivo. Estou estudando para utilizar isso na prática. E quando ele termina o curso, ele já está, sabe, bem à frente dos outros. E muita gente termina um curso, sabe, quando você olha para trás e diz, e aí, e agora? Eu vou fazer o que com isso? Porque não se questionou. E com a palavra de Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como eu disse, a gente estuda a palavra de Deus não só para meditar na palavra de Deus, mas como isso vai ser na prática. A gente acabou de ler um versículo aqui, meus irmãos. Entenda. A gente acabou de ler um versículo aqui que você foi salvo. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe? Para que você fosse separado e a partir dali você fosse a imagem de Cristo. Isso, meu irmão, gera uma consequência muito grande. E esse foi um dos questionamentos que eu fiz na minha vida. Por que Deus me salvou? Por que Deus me salvou? O que é que vem depois que eu me converti? O que é que vem? Será que é só isso? Não, eu aceito. Só converter a coisa não só. Mas o que é que vem? Qual é a consequência depois disso? Isso, sabe, gera uma diferença muito grande. Causa uma diferença muito grande na nossa vida. Porque aí você começa a entender o sentido da sua conversão. Não é simplesmente algo emocional. Não é simplesmente algo emocional. A emoção, ela faz parte da nossa convivência com Deus? Claro que faz. Porque Deus é emoção pura. Deus é emoção pura. Não existe emoção e sentimento maior do que o amor. O amor é um dos sentimentos que traz a maior emoção, né, ao ser humano. Quando você pensa que você está amando uma pessoa, dá um calafrio, a mão gela, o coração dispara. Traz emoção. Traz emoção. Mas não é só emoção. É prática. É vivência. É vivência. Mas para entender um pouco disso, meus irmãos, isso aí foi abrir um pouco, sabe, a minha mente.
Eu fui entender, sabe, um pouco disso. Primeiro, entender por que Deus nos criou. Por que Deus nos criou? Porque Deus criou a humanidade. A gente precisa entender isso, meus irmãos, para saber o nosso objetivo. Para saber por que nós estamos aqui. A gente precisa saber disso, porque eu fui criado. Mas saber isso não é aquela discussão besta que até Claudio falou lá no domingo passado, a discussão, não, Adão tinha um bico, não tinha um bico, isso é besteira. Mas o propósito de Deus, por que você foi criado? Por que você está aqui? Porque Deus queria, sabe? Não, eu vou criar o mundo para ficar aí feito um doido. Às vezes eu vou caminhar, às vezes eu vou para o trabalho. E às vezes eu passo ali no centro, meus irmãos, vejo, sabe, aquela correria. O cara para cima e para baixo, todo mundo correndo, limpado, chegando ouro e tal. E eu assim, na minha mente, né, eu digo, meu irmão, cada um aí tem um objetivo. Cada pessoa que está aí na rua saiu com um objetivo. E muitas vezes a gente começa a ver, meus irmãos, que sabe, é um negocinho sem sentido, aquela correria, aquele negócio, vai, que não leva a nada. Não leva a nada. Vamos ler aí Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 e 27. Todos acharam? Amém? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. Então, nós fomos criação de Deus. Nós fomos criação de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus criou a sua imagem e semelhança. Depois a gente vai ver um pouquinho dessa questão dessa imagem e semelhança. Mas tudo bem, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas por que Ele nos criou? Por que Ele nos criou? Vamos ver aí João 17, versículos 5 e 24. João capítulo 17, o versículo 5 e o versículo 24. Quem achou, pode ler. E agora, dá-me na tua presença, mesmo que eu desista, e tem contigo antes de não desistir. 24. Pai, quero que onde eu estiver, que vestem estejam comigo a fim, que veja a minha natureza divina, e como deste, e me amaste nesta criação de Deus. Amém. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste desde a criação do mundo. Então, uma das coisas que a gente precisa saber, Deus nos criou, não é porque Deus estava só. Não é porque Deus precisava de nós. Não é porque Deus, sabe, necessitava da existência humana. Deus não nos criou por causa disso. Porque muito antes da criação do mundo já existia uma perfeita harmonia.
Deus, Pai e Filho. A Trindade já vivia em harmonia. Então, não foi uma necessidade de Deus. Deus não precisava de Deus. Então, para que Ele nos criou? Ele nos criou, irmãos, para a sua própria glória. Ele nos criou para a sua glória. Vamos ler aí, Isaías 43, 7. Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Então Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para a sua glória. 1 Coríntios 10, 31 nos diz: a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. 31, 1 Coríntios 10, 31 diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, nós somos criados para quê, meus irmãos? Para quê, meus irmãos? Para a glória de Deus. O objetivo de Deus nos ter criado foi para glorificar a Deus. Então, eu estou nesse mundo para glorificar a Deus. E tudo o que eu fizer na minha vida, seja para beber, seja para comer, seja para trabalhar, seja para conquistar, seja para vestir uma roupa, seja para ir para a praia, seja, tem que ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus, irmãos. E isso implica muitas coisas, meus irmãos. Isso implica muitas coisas. Será que as pessoas da sua casa veem que você é uma pessoa que glorifica a Deus? As pessoas que estão perto de você, eu não digo, sabe, nem seu vizinho. As pessoas que convivem com você diariamente, que estão, sabe, em contato com você, comigo, diariamente. Será que as pessoas veem isso e acham, rapaz, você é uma pessoa diferente? A pessoa é diferente. A pessoa, sabe, pensa diferente, age diferente. Essa pessoa já falou para mim a respeito de um Deus, a respeito de um Jesus. Eu quero estar perto daquela pessoa. Eu quero estar perto daquela pessoa. Será que as pessoas nos veem assim? Porque se as pessoas, sabe, não perceber isso em nós, meus irmãos, nós não estamos cumprindo, sabe, o propósito de Deus na nossa vida. A gente precisa refletir: será que eu entreguei realmente a minha vida a Deus? Será que aquele ato de levantar a mão quando alguém fez um apelo, eu disse, eu te aceito, Senhor, como Salvador da minha vida? Será que mudou alguma coisa? A gente passou a perceber isso, as pessoas que estavam ao nosso redor perceberam isso. Será? E eu digo a você, meu irmão, se você se converteu e passou a ser foco de piada, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, meus irmãos. E toda vez que uma pessoa disser uma brincadeira com você, sabe o que você vai ser? Glorifica a Deus. Glória a Deus, ó glória. Porque isso mostra que nós estamos no caminho certo, meus irmãos. Isso mostra
mostra, olha, eu estou incomodando. Eu passei a incomodar. As pessoas viram em mim uma diferença. Meu padrão já não é o mesmo. A forma de eu falar já não é a mesma. A forma de tratar com as pessoas já não é a mesma. Se isso estiver acontecendo na sua vida, louva a Deus, irmão. Louva a Deus. Porque é verdade que isso é mais evidente nos países onde o cristianismo é perseguido. Né? E existem pesquisas que é o local onde o cristianismo mais cresce. Talvez seja porque nesse tipo de contexto, ou o cara é crente ou não é, né? Ou o cara é crente ou não é, porque o cara não está lá só lutando contra o padrão do mundo, mas está lutando contra a sobrevivência dele. Então, o cara, em locais como esse, dizer: olha, eu sou crente, meu irmão, eu sou crente aqui, ó. Só o genuíno mesmo consegue. Os covardes estão fora. E aí, por isso, sabe, que o cristianismo cresce. Por isso que o cristianismo cresce. Então, meus irmãos, isso já gera uma diferença muito grande na nossa vida. A gente saber disso aí. Só a gente sabe disso aí. Cristo me criou para a sua glória. Eu estou aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu vou parar por aqui, meus irmãos. Prosseguindo vai entrar a imagem de Deus propriamente dita. E aí a gente dá continuidade. Amém? Quem for de pé, vamos orar a Deus. E antes de orar e encerrar, meus irmãos, eu queria saber o seguinte: se tem alguém que está precisando colocar algo diante do Senhor, alguma dificuldade que está passando, sabe, algum problema, alguma tristeza, sabe, que se encontra no seu coração, algo que está sendo difícil. Se tiver alguma pessoa, não precisa nem dizer o que é, só precisa dizer, levantar a mão para que a gente ore. Tem alguém, meu irmão, que está precisando de oração? Amém. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Quem levantou a mão, meu irmão? Quem está do lado aí, coloque a mão no ombro dessa pessoa. Vamos orar para você. Senhor Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Pai. Te agradecer pelas nossas vidas. Te agradecer porque Tu és um Deus maravilhoso. Um Deus tremendo, Pai. Um Deus que, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Tu tem se revelado a cada dia para nós, meus irmãos. Em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, que possamos, ó Pai, verdadeiramente sermos discípulos Teus. Ó Pai, nos dá força, Pai, nos dá, sabe, a sensação de presença, que Tu estás conosco, Pai. Nós precisamos buscar isso. Ó Pai, porque eu tenho certeza absoluta, Pai, se agirmos assim, essa cidade será diferente, ó Pai. Nós veremos pessoas glorificando a Ti, nós veremos pessoas salvas, nós veremos a nossa família salva, meus irmãos. Ó meu Deus, nos ajuda, meu Deus, nos dá força. Que cada dia no nosso levantar, Pai, isso seja um sentimento que esteja no nosso coração, Pai. Que seja um sentimento de que hoje vai ser um dia de glorificar a Deus, e isso seja uma constante na nossa vida. Amém. Eu quero colocar diante de Ti essas pessoas, ó Pai, que levantaram as mãos. Tu sabe que elas têm passado, que elas têm colocado diante de Ti, as orações que elas têm feitas a Ti, Pai. Ó meu Deus, em nome de Jesus, derrama o Teu bálsamo, ó Pai, o Teu consolo. Abre, ó Pai, o coração de cada um e o entendimento de cada um para saber e entender aquilo que eles estão passando, Pai. E também glorificar, ó Pai, independente da tristeza, porque nós sabemos e vimos que a alegria vem de Ti, a felicidade vem de Ti, não depende de circunstâncias. Às vezes as pessoas não querem entender isso. Às vezes as pessoas, ó Pai, ficam intrigadas com isso, mas a nossa alegria, ó Pai, vem de Ti. Por isso eu quero te louvar por essa manhã, entregando, ó Pai, esse dia em Tuas mãos.
Pai, a liderança dessa igreja, Pai, os pastores dessa igreja. Querendo entregar o pastor Estevam em tuas mãos, que tu possa a cada dia estar dando discernimento. Meu Deus, que a cada dia, Pai, tu possa estar falando no coração dele para guiar essa igreja, Pai. Quero te louvar por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém. Quer dar uma convite, pastor? Não, agora. Então, Deus abençoe a todos e até domingo que vem.